Em Salmos 85:10 está escrito: a misericórdia e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. O Brasil vive um debate intenso sobre a anistia. Houve vitórias importantes conquistadas com o esforço dos nossos parlamentares verdadeiramente patriotas. Mas antigos inimigos da justiça e do Brasil já se movem nos bastidores com interesses obscuros, tudo na tentativa de atrapalhar este que é um processo de pacificação e justiça aos que têm sido injustiçados de várias maneiras. Há incerteza sobre o texto final, e isso gera apreensão em muitos corações. Se você está aflito com esse cenário político sobre a anistia, não foi por acaso que este vídeo de oração chegou até você. O futuro da nação está em jogo. Inocentes sofrem, enquanto os malfeitores continuam escondidos. Nossos heróis nacionais são atacados e tentam calar suas vozes. Mas entenda, essa luta não é apenas política, é principalmente espiritual. É no campo invisível que as batalhas mais decisivas estão sendo travadas. E é por isso que orar é o ato mais poderoso que você pode fazer neste momento. A nossa oração é o que abre caminho para que a luz de Deus dissipe as trevas. Se crê que Ele pode escrever uma nova história de paz e justiça para o Brasil, profetize nos comentários: o mover de justiça do Senhor está vindo sobre o Brasil. Já aproveita e se inscreva neste canal. Aqui você pode descansar e orar com Cristo. Este é um canal feito por um patriota para patriotas que acreditam que o Senhor pode todas as coisas, inclusive transformar o cenário político e econômico desta nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Agora respire fundo. Volte o coração ao Senhor. Estamos entrando em um momento em que a sua voz se une à voz de Cristo em favor da nação. Nesta oração, vamos clamar pelos 7 pilares que irão garantir o sucesso deste projeto de lei. Vamos orar pela verdade e transparência, pela proteção e bênção dos parlamentares patriotas que se colocaram em favor da anistia, por justiça e misericórdia, pelo equilíbrio dos poderes por todo o processo até a sua aprovação, por sabedoria aos legisladores, pela agilidade e celeridade, e por uma mobilização nacional firme e perseverante. Nada pode resistir a uma nação que se levanta em oração poderosa diante do Senhor. Portanto, faça sua parte e ore comigo até o final. Use o poder do seu amém e o poder dado a você com o botão compartilhar. Chame outro patriota e vamos juntos unir a nação nesse clamor, pela verdade e transparência em todo o processo. Pai, Tu que sondas os corações e conheces cada intenção oculta, olha para esta nação que clama diante de Ti. Muitos planos são tramados em segredo, mas a Tua palavra declara em Provérbios 12:19 que o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Por isso te peço que toda mentira plantada nos bastidores da anistia seja revelada, que acordos disfarçados caiam por terra, e que nada que não tenha sido firmado na luz da verdade consiga prosperar no plenário. Senhor da Justiça, nós sabemos que os homens tentam vestir a mentira com roupas de legalidade. Tentam chamar de dosimetria aquilo que não passa de traição contra o teu povo. Mas tu és o Deus que não se deixa escarnecer. Levanta-te contra toda manobra oculta e faz com que o próprio ardil dos perversos os enrede em suas tramas. Que o coração dos íntegros seja iluminado para discernir e rejeitar qualquer proposta que não seja ampla, geral e irrestrita. E que os que caminham na verdade encontrem força para não se curvar diante das pressões. Tu és o Deus que examina o interior e vê além da aparência. Como está escrito em Salmo 139, 23, 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aplica esta mesma sondagem sobre cada parlamentar, que aqueles que planejam servir à corrupção sejam desmascarados e os que desejam justiça recebam clareza para se posicionar sem medo. Senhor, em meio às negociações, há muitos que buscam apenas proteger seus próprios tronos, mas o trono que permanece é o teu. Desarma os ídolos do poder humano e estabelece teu governo de verdade.
Que a balança da Câmara e do Senado não seja inclinada pelo peso do dinheiro sujo ou da pressão do maligno, mas que pese apenas a justiça que vem do alto. Levanta homens e mulheres que não temam perder cargos, mas temam apenas perder a tua aprovação. Tu disseste em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Senhor, que esta verdade liberte a nação da manipulação, liberte os patriotas da opressão, liberte os inocentes de condenações injustas. Não permitas que narrativas falsas sejam aceitas como lei, mas que a verdade, ainda que combatida, triunfe como o sol que rompe as nuvens escuras. Pai amado, quebra o poder da mentira que se disfarça de pacificação. Sabemos que perdão sem verdade não é paz, é apenas silêncio de covardes. Por isso suplicamos que tudo o que hoje é feito em oculto venha à luz, como sementes expostas ao sol, e que os que negociam em sombras sejam envergonhados diante do povo, e reconheçam que só a verdade pode sustentar uma nação. Senhor eterno, coloca temor em cada palavra escrita no texto da anistia, que cada vírgula seja marcada pela tua retidão, que cada artigo reflita a justiça que brota da verdade, e que nenhum traidor consiga inserir armadilhas que prejudiquem os justos. Como tu livraste teu povo no passado, livra hoje esta geração de cair em ciladas, que o Brasil seja firmado sobre a rocha da transparência, e não sobre a areia movediça de conveniências políticas. E Pai, dá descanso aos corações aflitos que temem ser enganados mais uma vez. Mostra-lhes que tu ainda és Deus sobre o Congresso, sobre o STF, sobre os três poderes, que nenhuma mentira pode permanecer quando tu decides intervir. Fortalece a esperança de cada patriota que confia em ti. E lembra-nos que, no fim, a verdade sempre se levantará como bandeira sobre esta nação. Pai, que a verdade seja como uma lâmpada acesa no meio de um salão tomado por trevas. Que nenhum canto permaneça oculto, que nenhum documento seja assinado sem ser iluminado pela tua luz. Eu clamo para que toda trama de bastidores, toda negociação feita em corredores escuros, seja exposta diante do povo, que o fogo da tua presença queime o véu da enganação e que nenhum servo do maligno consiga permanecer escondido atrás de discursos de pacificação falsa. A verdade precisa triunfar sobre a mentira. Assim como o vento derruba folhas secas de uma árvore, sopra sobre cada palavra distorcida. Desmancha os planos daqueles que tentam revestir de legalidade a injustiça. Que tudo o que está sendo costurado para reduzir a anistia em dosimetria seja desfeito pelo teu sopro. Que cada mentira caia como casa construída sobre areia. E que apenas o que foi escrito com intenção reta permaneça de pé. Senhor, levanta a transparência como escudo contra toda a corrupção e deixa o povo ver claramente quem é quem neste processo. Eu te agradeço porque a tua palavra já decretou que a verdade não falha. Como está escrito em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa promessa não fique apenas no papel, mas se manifeste no plenário, nas comissões e nas mãos que redigem este projeto. Que os inocentes sejam libertos pela revelação da verdade. E que os culpados não tenham onde se esconder. Faz com que cada patriota veja que não é a mentira que governa, mas a tua palavra eterna. Deus de justiça, quebra os disfarces dos lobos que se vestem de cordeiros, aqueles que falam em paz, mas escondem traição, aqueles que se apresentam como defensores, mas negociam em segredo contra o povo, que sejam revelados como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Não permitas que enganem a nação com sorrisos e promessas ocas. Mostra quem tem coração íntegro e quem serve apenas aos ídolos da ambição, para que o povo não seja confundido novamente. Que toda mentira seja como palha seca diante da tua presença, que arda e desapareça sem deixar rastro, mas que a verdade floresça como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto na estação própria. Assim como está escrito em Provérbios 12:19, o lábio verdadeiro permanece para sempre, mas o mentiroso dura só um instante.
Que esta palavra se cumpra no Brasil agora. Que a mentira que hoje tenta se erguer caia imediatamente. E que a voz da verdade ecoe nos corações de todos os que decidem. Senhor, que os que tramam acordos escusos sintam o peso da tua mão. Que cada ato deles seja revelado antes mesmo de se concretizar. Que nada fique encoberto diante do teu olhar. Levanta aqueles que têm coragem de denunciar, mesmo em meio ao risco. Fortalece os que se levantam para expor os segredos vergonhosos. Dá ousadia aos que ainda hesitam, que a transparência não seja apenas palavra bonita, mas prática real no meio político desta nação. Que cada patriota veja com os próprios olhos a tua intervenção. Que possam dizer, foi o Senhor quem expôs o que estava escondido. Que a confiança do povo seja restaurada não por causa dos homens, mas porque perceberam tua mão operando. Que os que estavam aflitos pela possibilidade de mais uma traição vejam sinais claros de que a verdade prevalece, e que mesmo os que zombavam sejam obrigados a reconhecer que só a verdade pode sustentar um projeto de paz verdadeira. Pai, eu declaro que a verdade caminhará de mãos dadas com a justiça, e que nenhuma mentira conseguirá separar aquilo que tu já uniste, como está escrito em Salmo 85:10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Que esse beijo se manifeste sobre o Brasil, que a verdade abrace a justiça, que a paz encontre lugar nesta terra, e que toda obra de engano seja lembrada apenas como ruína. Porque o Senhor estabeleceu que a transparência será a marca da tua vitória sobre esta nação, pela proteção e benção aos nossos parlamentares e lideranças. Pai amado, diante de ti estão aqueles que se levantaram para defender causas justas. Muitos têm sido pressionados, punidos e perseguidos, não por crime cometido, mas porque ousaram permanecer firmes. Eu clamo para que tu os guardes de todo o mal, para que o escudo da tua presença esteja sobre eles em cada passo. Assim como está escrito no Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Que esses que têm sido alvos do ódio encontrem em ti o abrigo que homem algum pode oferecer. Senhor, contempla também as famílias desses parlamentares, esposas que choram em silêncio, filhos que muitas vezes não compreendem as ameaças recebidas, pais e mães que temem perder seus filhos, não para a morte, mas para a injustiça. Cobre-os com a tua proteção. Dá-lhes serenidade no meio da tempestade. Que cada lar seja fortalecido pela paz que excede todo o entendimento. Que não haja espaço para o medo ou para a desistência, mas que encontrem descanso em saber que tu és fiel para sustentá-los. Eu peço ainda por unidade entre aqueles que se colocam como defensores da anistia ampla, geral e irrestrita. Que não haja divisão em meio aos que lutam pelo bem do povo. Que a vaidade não encontre espaço em seus corações. Que as diferenças políticas não se transformem em barreiras, mas que, diante da tua presença, eles se reconheçam como servos de uma mesma causa. Senhor, faz com que a coesão entre eles seja maior que qualquer oposição que venha contra. Há também os que hoje estão enfraquecidos, corações cansados pelas perdas sofridas, homens e mulheres que já experimentaram traições em seu próprio meio. Eu oro para que tu renoves a fé desses líderes, que a coragem se reacenda, que não se prostrem diante do cansaço, que encontrem em ti novas forças, como águias que sobem acima das tempestades, e que cada lembrança de derrota seja substituída pela esperança de que ainda existe um Deus que governa sobre tudo. Senhor da sabedoria, toca também na mente dos que lideram. Muitos enfrentam pressões ocultas, vozes que tentam desviá-los da verdade. Eu oro para que a clareza venha como um rio cristalino sobre suas decisões. Que sejam capazes de discernir entre o conselho reto e a sugestão enganosa. Que não se dobrem diante de promessas ou ameaças. Que estejam sensíveis à tua voz, mesmo em meio ao barulho das negociações políticas. Eu rogo também que todo espírito de traição seja expulso do meio deles. Que aqueles que se aproximam apenas para enganar sejam frustrados em seus intentos. Que nenhuma serpente consiga enredar alianças puras com palavras doces. Que todo engano seja identificado antes de se tornar dano.
que os líderes não sejam apanhados em armadilhas, mas que tenham olhos como os do atalaia, que vigia e enxerga de longe o inimigo que se aproxima. Pai, alcança ainda aqueles que são inimigos ocultos, que tramam em segredo contra os que lutam pela justiça. Toca os corações mais endurecidos. Se for da tua vontade, quebra o orgulho e traz arrependimento genuíno. Mas se permanecerem obstinados no mal, que sejam enfraquecidos, que suas palavras percam força, que seus planos se tornem inúteis diante da tua soberania. Porque não é o poder humano que decide, mas o Senhor que reina sobre todos os reis da terra. E por fim, eu te peço que toda perda já experimentada seja revertida em vitória, que cada golpe sofrido se transforme em testemunho, que todo ataque venha a ser trampolim para triunfo. Como está escrito em Josué 1:9, não te mandei eu, sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que essa promessa se cumpra na vida de cada parlamentar que ousa permanecer firme, e que jamais se esqueçam de que não estão sozinhos nesta batalha. Pai eterno, eu declaro que nenhuma arma forjada contra os teus filhos prosperará. Assim como está escrito em Isaías 54:17, toda língua que se levantar contra eles em juízo será condenada. Que toda acusação mentirosa, toda calúnia e toda sentença injusta sejam anuladas pela tua mão, e que os que hoje se levantam para envergonhar, sejam eles próprios envergonhados pela manifestação da tua justiça. Eu proclamo que sobre os lares desses parlamentares venha um mover de paz, que não falte pão na mesa, que não falte alegria nos relacionamentos, que não falte esperança nas manhãs, que as casas que hoje se encontram em silêncio por medo se encham novamente de cânticos de gratidão, que a tua presença transforme cada ambiente em refúgio seguro, que a tua unção cubra os que choram e fortaleça os que sentem medo. Senhor, que a unidade entre os líderes seja tão forte que nenhum espírito de divisão consiga penetrar, que as diferenças de opinião sejam transformadas em sabedoria coletiva, que as estratégias nasçam não de orgulho, mas de humildade diante de ti, que a oposição não encontre brechas para semear discórdia, e que, diante de ataques externos, eles permaneçam como muralhas firmes, sustentados pela tua mão invisível. Eu decreto que cada coração abatido seja agora levantado como coluna firme, que os que se sentem isolados encontrem apoio, os que se sentem traídos encontrem fidelidade, e os que se sentem vencidos encontrem vitória em ti. Que sejam como soldados renovados após a batalha, prontos para lutar novamente, mas desta vez não em sua própria força, e sim na força do Senhor que nunca perde. Eu declaro que toda voz enganosa seja silenciada, que toda promessa falsa seja revelada antes de se cumprir, que nenhum laço de engano tenha poder de se fechar sobre eles, que sejam conduzidos por caminhos retos, sem tropeçar em armadilhas preparadas pelos corruptos, que a sabedoria do alto os guie de tal forma que até os inimigos tenham que reconhecer que há um poder maior agindo em seu favor. Pai de misericórdia, toca até os corações daqueles que planejam o mal, que sintam o peso da tua presença antes de agir, que as mãos que levantariam contra os justos tremam e não consigam executar seus planos, que os olhos que buscariam maneiras de tramar encontrem apenas a tua luz, e que, se não houver arrependimento, que sejam enfraquecidos de tal maneira que não possam resistir ao teu juízo. Senhor, transforma cada lágrima em colheita abundante, que cada perda, cada suspensão, cada injustiça se torne testemunho de vitória futura, que os que hoje são perseguidos sejam reconhecidos como heróis de fé, que as famílias que choram sejam honradas publicamente, e que a nação veja com clareza que os que foram penalizados são, na verdade, colunas firmes que sustentaram a verdade quando todos os outros se calaram. E por fim, eu declaro que sobre cada líder justo desça uma coragem sobrenatural, que não se dobrem diante da pressão, que não recuem diante da ameaça, que não sejam vencidos pelo medo, que assim como o Senhor disse a Josué,
sê forte e corajoso, ecoe dentro deles como trombeta de guerra, que sejam capazes de avançar sem temor. E que todo o Brasil reconheça que há uma mão poderosa os guardando em cada decisão e em cada passo. Por justiça e misericórdia que a anistia trará. Deus santo e justo, apresento diante de ti aqueles serão beneficiados com a aprovação da anistia, que foram julgados com medidas desproporcionais. Muitos receberam penas que não refletem a realidade de seus atos, e o peso da injustiça recaiu sobre famílias inteiras. Há homens e mulheres que jamais levantaram uma mão para ferir alguém e ainda assim foram tratados como criminosos perigosos. Olha para essas situações, Senhor, e traz à luz o que está oculto. Pois como está escrito em Miqueias 6:8, o Senhor requer que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente contigo. Pai, muitos lares estão mergulhados em tristeza, famílias despedaçadas pela ausência de pais, mães e filhos injustamente privados de liberdade. Que o teu consolo alcance cada coração aflito, que as crianças não cresçam sem esperança, que as esposas e maridos não desanimem em meio às longas esperas, que cada lágrima derramada se torne clamor que chega ao teu trono, e que tua compaixão seja o alívio que renova a fé para que ninguém se sinta abandonado. Senhor, contemplamos aqueles que foram condenados sem provas claras, pessoas que se tornaram alvo de narrativas políticas e julgamentos apressados. Pedimos que a verdade venha à tona, que os processos sejam revisados, que cada nome seja reavaliado com justiça e que nenhum inocente permaneça atrás das grades. Que a tua mão poderosa, através da anistia, abra as portas das prisões e transforme cada sentença injusta em testemunho da tua fidelidade. Deus de misericórdia, pedimos que nenhum coração seja endurecido pela vingança ou pelo rancor. Que até aqueles que hoje se sentem enganados ou traídos aprendam a discernir entre os verdadeiros culpados e os inocentes injustamente acusados. Que não haja confusão entre a necessidade de punir o mal e a obrigação de proteger os justos. Que a tua verdade sirva de bússola para que os responsáveis diretamente e indiretamente pela tramitação desse projeto de lei sejam equilibrados e guiados pelo amor à justiça real, não por interesses pessoais. Pai, os que foram chamados de criminosos sem jamais terem manchado as mãos com violência precisam da tua intervenção. Que a misericórdia se estenda como um rio que lava as mágoas. Que os réus sem culpa recebam a chance de recomeçar. E que os tribunais reconheçam o erro e restituam a dignidade de quem foi humilhado. Pois, como o profeta Isaías declarou em Isaías 1:17, o Senhor nos ordena: aprendei a fazer o bem, buscai o direito, repreendei o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Senhor, vemos famílias se organizando em busca de apoio, de ajuda e de voz para defender os seus. Não permitas que o clamor dessas pessoas seja ignorado, que cada súplica feita em silêncio seja escutada nos céus e também na terra. Que os líderes sensíveis que o Senhor levantou em nosso tempo interceda com impacto de fala em favor deles, e que todo o poder público reconheça que não se pode sacrificar inocentes para satisfazer a ganância de poucos. Permita que a anistia seja o canal para essa justiça. Pai amado, o povo sofre ao ver heróis nacionais tratados como vilões. Há uma ferida aberta no coração da nação, pois quem deveria ser exaltado pela coragem foi condenado pela injustiça. Abençoe a anistia para que ela transforme essa dor em força. Transforme essa indignação em busca sincera pela verdade. Que os justos sejam defendidos, que os corruptos sejam revelados, e que o equilíbrio entre justiça e misericórdia volte a brilhar como farol sobre o Brasil. E, Senhor, diante de ti suplico que nenhuma vida seja destruída injustamente, que nenhuma família seja condenada ao luto por acusações falsas, que nenhum nome seja apagado da história pela mentira. Examina os corações. Aqui repito novamente o que Davi disse em seu Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que cada decisão no processo da anistia
seja purificada pela tua presença e sustentada pela tua verdade. Que a tua justiça, Senhor, seja como a luz da manhã que dissipa toda a escuridão. Que os inocentes sejam libertos e que aqueles que intentam o mal sejam envergonhados diante da tua verdade. Clamo para que nenhuma ação seja conduzida pelo desejo de poder ou pela influência dos homens, mas que a tua mão guie cada decisão. Como está escrito no versículo de Salmos 85:10, que já falei e repito: a misericórdia e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Que este seja o selo sobre esta nação. É por isso, Pai querido e amado, eu profetizo que as correntes da injustiça estão caindo por terra, que prisões que mantêm homens e mulheres inocentes serão abertas, que a misericórdia prevalecerá sobre a acusação. Declaro que nenhum inocente permanecerá esquecido, que cada vida será lembrada diante de ti, que os muros da opressão se desfarão como pó e que a esperança florescerá onde hoje há apenas desespero, pois a tua voz é mais forte do que o grito dos acusadores. Senhor, levanta nesta terra juízes e legisladores que amem a verdade mais do que os aplausos e o dinheiro dos homens. Que se erga um espírito de retidão no meio do plenário. Que cada coração endurecido seja quebrado pelo temor ao teu nome. Que a misericórdia seja o sopro que aquece os corações e a justiça o alicerce que sustenta as decisões. Que cada palavra dita sobre este tema seja como um rio purificado pela tua santidade. Eu declaro que os que foram lançados ao opróbrio serão exaltados, que aqueles que tiveram a honra arrancada diante da nação serão restaurados, que famílias dilaceradas pelo peso da condenação terão seus vínculos refeitos e suas lágrimas enxugadas pelo teu amor. Que a verdade, ainda que tardia aos olhos dos homens, brilhe como o sol do meio-dia, e que cada inocente seja chamado de livre diante do povo e diante do Senhor. Que a aprovação da anistia seja a manifestação deste seu mover. Pai, que a memória da injustiça não se torne ferida eterna, mas sim testemunho da tua intervenção. Que histórias sejam reescritas, não pela caneta dos homens, mas pela tua mão soberana. Que os pequenos sejam defendidos, os esquecidos lembrados e os oprimidos erguidos. Que a misericórdia seja a chave que abre os portões da esperança, e que a justiça seja o manto que cobre a nossa nação diante de ti. Senhor, que o medo não vença os corações daqueles que intercedem por essa causa. Que os patriotas não desistam de clamar, que não desanimem mesmo quando as notícias parecem sombrias. Que cada oração se una como incenso diante de ti, formando um clamor que não pode ser calado. E que os céus se movam em favor dos que esperam a tua resposta, através da aprovação do texto amplo, geral e restrito. Que a fé seja fortalecida em cada intercessor, e que o Brasil não seja vencido pela mentira. Pai eterno, derrama compaixão sobre os encarcerados e sobre os que esperam do lado de fora. Que as famílias vejam com os próprios olhos a libertação daqueles que amam. Que não seja apenas uma promessa distante, mas uma realidade que se concretiza em breve. Que a misericórdia cubra cada sentença, que a verdade desarme toda acusação injusta, e que a justiça caminhe de mãos dadas com a tua paz sobre esta terra. E eu declaro que nenhum plano perverso prosperará contra o teu povo e contra esse mover de justiça. Que cada obra oculta será exposta e cada estratégia de engano será desfeita. Que a justiça do Senhor prevaleça sobre as mentiras dos ímpios, e que a misericórdia alcance até os corações que antes estavam cegos. Que a luz brilhe sobre o Brasil como sinal de que a justiça e a misericórdia do Senhor se levantaram para escrever uma nova história sobre esta nação. Pelo equilíbrio dos poderes até a aprovação da anistia. Pai soberano, coloco diante de ti o equilíbrio desta nação. Sabemos que os 3 poderes da República foram instituídos para garantir ordem e justiça, mas hoje vemos um peso desproporcional sendo colocado em apenas uma balança. O povo olha para o Congresso, para o Executivo e para o Judiciário e muitas vezes enxerga não harmonia, mas disputas e abusos. Peço que o Senhor venha restaurar a medida justa, como está escrito em Provérbios 16:11. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua
são todos os pesos da bolsa. Senhor, olhe para o Congresso durante os processos referentes ao projeto da anistia, que deveria legislar com liberdade em nome do povo. Não permitas que vozes de medo ou de intimidação silenciem aqueles que foram eleitos para representar a nação. Que nenhum deputado seja coagido a se calar diante da verdade. Que cada parlamentar, ainda que pressionado, encontre coragem e proteção em ti para honrar o chamado que recebeu, e que o coração dele seja guiado não pelo temor dos homens, mas pelo temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Pai amado, pedimos também pela atuação do Supremo Tribunal Federal frente à aprovação da anistia, que não se sobreponha à soberania do povo, que não estenda a sua mão além daquilo que lhe cabe, que não haja abusos travestidos de legalidade, mas que cada ministro se lembre que acima deles está o juiz de toda a terra. Que se levantem aqueles que temem a tua justiça mais do que temem a opinião pública, e que a própria instituição seja lembrada de que todo poder emana de ti, e não da vaidade dos homens. Senhor, levanta sobre esta nação líderes que busquem não a glória pessoal, mas o equilíbrio e a ordem que o teu reino deseja ver entre os povos. Que o executivo cumpra seu papel sem manipular, que o legislativo se mantenha firme sem vacilar e que o judiciário não ultrapasse a sua fronteira. Que cada poder reconheça seu limite e sua função e que o povo veja claramente que o Brasil pode caminhar debaixo de uma harmonia verdadeira, que reflete a tua vontade. Pai, não permitas que os inocentes sejam perseguidos por decisões políticas travestidas de justiça. Que nenhuma condenação seja usada como instrumento de vingança. Que a Constituição não seja torcida para servir a interesses particulares, mas que seja respeitada como a Carta de Direitos e Deveres do Povo, como está escrito em Romanos 13:1. Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele instituídas. Que cada autoridade lembre-se desta verdade ao tomar qualquer decisão. Senhor, para cada etapa da anistia, destrói os planos ocultos daqueles que desejam enfraquecer o Estado de Direito. Que cada estratégia baseada em dinheiro sujo, em troca de favores e em corrupção caia por terra. Que nenhum poder seja movido por interesses escusos, mas que a luz da tua verdade exponha os bastidores. Que aqueles que servem ao mal sejam envergonhados diante da tua santidade. E que os justos sejam fortalecidos para resistirem ao peso das pressões e perseguições. Pai eterno, que o Brasil não se torne um campo de opressão onde a lei é usada como arma contra o próprio povo. Que a justiça seja aplicada com equilíbrio. Que o direito ao devido processo legal seja garantido a todos. Que nenhuma caneta humana tenha mais poder que a tua palavra. E que a Constituição, inspirada nos princípios de liberdade e dignidade, seja honrada e não manipulada. Que os que têm tentado dobrar a lei em benefício próprio encontrem limites intransponíveis na tua mão. Senhor, levanta vozes proféticas entre os nossos parlamentares patriotas, homens e mulheres que não se corrompam, que sejam faróis no meio da escuridão, que proclamem o que é certo mesmo quando todos ao redor preferirem o silêncio. Que o povo encontre esperança ao ver que ainda existem aqueles que permanecem firmes, e que o equilíbrio entre os poderes não seja apenas um ideal distante, mas uma realidade concreta, sustentada pelo teu braço e confirmada pela tua justiça. Que as águas da tua justiça corram livres sobre esta terra, Senhor, como declarou o profeta em Amós 5:24. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Que assim seja sobre o processo da anistia, que o equilíbrio entre os poderes não seja palavra morta, mas rio vivo que sustenta a vida da nação. Que onde hoje há estagnação e abuso, haja movimento de renovação e correção. Que cada conquista não seja derrubada, retrocedida ou distorcida, e que o povo veja claramente o teu agir no meio da política. Eu declaro que cada poder que se exalta acima dos outros será abatido. Que a soberba daqueles que se colocam como senhores absolutos cairá diante da tua majestade. Que nenhuma instituição permaneça erguida em vaidade, mas apenas no fundamento da verdade. Que a harmonia se estabeleça como coluna forte,
e que nenhuma tempestade política seja capaz de derrubar aquilo que o Senhor restaurar. Que os corações se dobrem diante do teu trono. Pai, transforma as salas de decisão que serão usadas enquanto a anistia estiver em pauta em altares de temor ao Senhor. Que cada palavra escrita, cada voto dado, cada decreto assinado seja pesado na balança da tua justiça. Que os que hoje conspiram nas sombras sejam iluminados pela tua luz e que não haja mais espaço para acordos escondidos. Que o plenário seja lugar de transparência e não de engano. Que cada cadeira seja ocupada por quem teme mais a tua voz do que os aplausos dos homens. Senhor, sopra como vento impetuoso e dissipa a fumaça da mentira que paira sobre esta república e sobre as intenções de emplacar uma dosimetria. Que toda manobra oculta seja revelada. Que toda estrutura de corrupção seja abalada até ruir. Que a tua mão pese sobre os que distorcem a lei e que os fiéis sejam fortalecidos para permanecer firmes. Que o Brasil não seja governado por lobos em pele de cordeiro, mas por homens e mulheres que andam em retidão diante de ti. Eu profetizo que as forças do mal não prevalecerão contra esta nação. Que os que hoje se utilizam do manto de autoridade humana, da caneta ou do microfone para destruir os justos, puros de coração e tementes a Deus, serão confrontados com a sua ira. Que cada ato contrário ao Estado de Direito seja revertido em vitória para o povo. Que o medo dê lugar à coragem e a opressão à liberdade. Que a harmonia entre os poderes seja testemunho vivo da tua intervenção. Pai, ergue durante o processo de votação da anistia líderes que sejam guiados por princípios inabaláveis, que não vendam sua voz, que não dobrem seus joelhos ao ouro nem à pressão. Que cada decisão seja fruto da sabedoria do alto e não da manipulação dos homens. Que o Brasil veja nascer um marco a partir desse projeto de lei. E que a esperança não seja apenas palavra, mas realidade que floresce diante de ti. Senhor, que o equilíbrio entre os poderes não seja apenas para essa votação e aprovação, mas guardado por ti como um pacto eterno. Que esta república seja sustentada pela tua mão e não pela força humana. Que as tentativas de desequilibrar o Estado de Direito sejam sufocadas antes de prosperar. Que os corações do povo sintam alívio ao ver que a justiça reina de forma verdadeira e que a paz seja fruto do equilíbrio restaurado. E eu declaro, Senhor, que este Brasil será exemplo entre as nações, que outros povos verão e reconhecerão que aqui o equilíbrio foi restaurado não pela força dos homens, mas pela intervenção do Senhor dos Senhores. Que cada poder se submeta à tua autoridade e que o teu reino seja espelhado na ordem desta terra. Que verdade e retidão caminhem juntas e que a justiça seja o alicerce firme da nossa história. Pela sabedoria aos legisladores na estruturação do texto. Pai, ao olharmos para o caminho da anistia, vemos quantos interesses se movem como correntes ocultas, tentando desviar o curso das águas. O texto que deveria pacificar pode ser usado como moeda de troca, e o coração de muitos se perde em cálculos eleitorais e não em justiça. Por isso, clamo a ti. Concede sabedoria do alto aos relatores e aos parlamentares, como está escrito em Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Que essa promessa se cumpra no plenário e nos gabinetes. O Senhor conhece a dureza de muitos corações que hoje resistem à anistia ampla, geral e irrestrita. Corações que se inclinam mais para alianças passageiras do que para o bem da nação. Não são dignos de confiança, ora defendem a água e outrora se alinham com o fogo. Toca nessas mentes, Senhor, para que a palavra escrita na lei não seja distorcida por conveniências humanas. Que cada linha seja inspirada pela tua justiça e não pela vaidade política. Que prevaleça o desejo de pacificação real e não apenas a aparência dela. Eu te peço, Pai, que os que hoje planejam manipular o texto da anistia sejam confrontados com a verdade, que diante de ti sejam lembrados de que legislar é um ato sagrado. Que não escrevam com mãos impuras aquilo que decidirá o futuro de famílias e da própria democracia. Levanta a consciência
de que cada palavra tem peso eterno e que cada voto carrega responsabilidade diante do povo e diante do Senhor. Senhor, lembra aos legisladores que os rios da política passam, mas a tua palavra permanece. Que eles não escrevam para agradar a homens, mas para cumprir justiça. Que, como está escrito em Provérbios 2:6-8, o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Que essa sabedoria seja derramada sobre o Congresso. Eu clamo por aqueles que ainda não entenderam a gravidade de legislar sobre a anistia, que não percebem que um texto mal escrito pode destruir vidas e dividir ainda mais o país. Abre os olhos desses homens e mulheres para verem que não se trata apenas de reduzir penas ou de proteger interesses, mas de escrever história diante das futuras gerações. Que eles sintam o peso da responsabilidade que carregam. Pai, que os que hoje tramam acordos obscuros encontrem resistência da tua mão. Que os lobos que rondam o texto da anistia sejam impedidos de inserir palavras que tragam morte ao invés de vida. Que toda manobra disfarçada seja anulada. Que as intenções tortas sejam endireitadas e que prevaleça um texto blindado, firme como rocha, que não possa ser facilmente derrubado por pressões externas. Senhor, levanta vozes que clamem pela integridade do processo. Que deputados se ergam como atalaias para vigiar cada detalhe do projeto. Que não se dobrem à pressão, mas permaneçam firmes na verdade. Que a sabedoria flua como um rio, iluminando até os que resistem. Que cada mente endurecida seja suavizada pelo sopro do teu Espírito, e que ninguém consiga destruir o propósito de pacificação. E eu oro para que, diante de tantas disputas, os legisladores reconheçam que são instrumentos nas tuas mãos. Que cada decisão seja inspirada, cada mudança de texto seja conduzida pela tua sabedoria. Que o Brasil receba não uma anistia corrompida, mas uma lei reta, justa e inabalável. E que o povo reconheça que foi o Senhor quem conduziu cada palavra, cada vírgula, cada ponto. Pai amado, ergue tua voz sobre esta terra e derrama sobre os legisladores um temor santo que os impeça de escrever palavras de corrupção. Que eles sintam o peso de estar diante de ti quando discutirem a anistia ampla, geral e irrestrita. Que o coração deles se dobre não diante de partidos ou interesses, mas diante do trono da tua glória. Que cada um seja lembrado de que o poder não é deles, mas vem de ti, e que toda vaidade seja reduzida a pó diante da tua presença. Como rios que seguem o curso definido pelas tuas mãos, guia também a mente dos relatores, pois nada é impossível para o Senhor dos Exércitos. Faz com que não desviem para atalhos de conveniência, mas caminhem pela vereda da retidão. Como está escrito em Provérbios 21:1, como ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor, ele o inclina para onde quer. Que assim seja também o coração dos deputados, que eles não possam resistir ao mover da tua direção. Ergue, Senhor, sobre o plenário uma atmosfera de sabedoria que vá além da compreensão humana. Que os lobos vestidos de cordeiro sejam confundidos, que os discursos preparados para enganar caiam por terra, e que surjam palavras inesperadas de clareza, vindas de ti, que até aqueles que pensavam agir com malícia sejam surpreendidos por uma consciência nova, forjada pelo teu Espírito. Eu te peço, Pai, que cada argumento usado contra a anistia justa seja dissipado pela luz da verdade, que os que tentam pintar a reconciliação como impunidade sejam desmascarados, que a justiça e a misericórdia se abracem diante do povo, que ninguém consiga apagar a obra que o Senhor já começou, que as trevas não prevaleçam sobre os que clamam pelo direito dos injustiçados. Senhor, unge os lábios daqueles que defenderão a anistia no plenário, que suas palavras sejam como fogo que consome a palha da mentira, que tragam esperança ao povo e firmeza aos colegas, que se levantem como profetas dentro da Câmara, sem medo de zombaria ou perseguição, que falem com ousadia, lembrando que o Senhor é a fonte da sua coragem, que não recuem diante das ameaças, mas permaneçam inabaláveis, que os que tramam pela dosimetria disfarçada sejam envergonhados,
que suas palavras se voltem contra si mesmos, que toda tentativa de enganar o povo com falsos termos seja revelada, e que o plenário seja testemunha de uma obra limpa e verdadeira. Senhor, transforma os bastidores em campo de tua intervenção e torna inútil cada estratégia que não vem de ti. Eu clamo para que, quando a votação chegar, o ambiente seja tomado por temor do Senhor. Que cada deputado sinta que não está apenas diante de uma urna eletrônica, mas diante do juízo eterno. Que compreendam que o voto que lançam é visto por aquele que perscruta os corações. Como está escrito em Salmos 139, 23, 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que essa sondagem recaia sobre cada um deles e que, ao final, a nação testemunhe que foi o Senhor quem deu sabedoria para escrever a lei. Que o texto da anistia seja sólido como muralha, puro como ouro refinado e justo como balança fiel. Que ninguém possa corromper o que foi firmado pela tua mão. Que cada patriota saiba que orou e viu o fruto do clamor nascer diante dos olhos. Que o Brasil seja lembrado como uma terra em que a tua voz foi maior que a voz dos corruptos, pela devida celeridade na tramitação sem manobras ou atrasos. Pai eterno, diante de ti, apresentamos o tempo desta nação. Sabemos que há um momento certo para cada coisa debaixo do céu, como está escrito em Eclesiastes 3:1. Pedimos que o ritmo da tramitação da anistia ampla, geral e irrestrita esteja alinhado ao teu relógio e não aos interesses ocultos, que não haja pressa movida pela manipulação e nem demora causada pela covardia. Que cada etapa caminhe na medida exata, refletindo a tua soberania. Clamamos para que não haja engavetamentos nem acordos de bastidores que paralisem o andamento. Que toda tentativa de adiar a votação com manobras sorrateiras seja desfeita pela tua mão. Que o povo não seja enganado por discursos que prometem celeridade, mas escondem atrasos planejados. Que tudo seja exposto à luz e que nada fique escondido. Que a verdade seja o norte em cada decisão do calendário legislativo. Senhor, abate aqueles que usam da lentidão como arma de desgaste contra os patriotas que aguardam justiça. Que a voz deles não prevaleça sobre a voz do povo. Que a Câmara não seja terreno de procrastinação, mas sim de coragem. Que cada reunião avance. Que cada relatório seja produzido. Que cada etapa seja vencida com firmeza e propósito. Que nenhuma força contrária consiga congelar o que o Senhor já moveu. Pedimos também que não haja pressa inconsequente que traga falhas ao texto da lei. Que o desejo de concluir rapidamente não comprometa a solidez jurídica da anistia. Que os relatores recebam equilíbrio e calma no momento de escrever cada palavra. Que compreendam que esta lei não é apenas mais uma, mas um marco espiritual e histórico para o Brasil. Que não troquem a firmeza pela velocidade vazia. Pai, pedimos que cada patriota que intercede por esta causa sinta paz no coração enquanto espera. Que compreenda que a demora, quando guiada por ti, não é derrota, mas parte do teu preparo. Que, como diz Hebreus 10:36, necessitais de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que essa perseverança seja plantada em cada coração, fortalecendo os que se cansaram. Que a fé não esfrie enquanto os dias passam. Ergue, Senhor, muralhas contra aqueles que buscam inserir obstáculos artificiais. Que documentos falsos, acusações vazias e recursos de má-fé não tenham êxito. Que toda voz que tenta criar confusão na pauta seja confundida. Que as pedras colocadas no caminho da votação se tornem degraus para que os justos avancem. Que o cronograma não seja dominado pela mão dos corruptos, mas sustentado pela tua justiça. Eu te peço, Pai, que a celeridade esteja acompanhada da clareza, que cada sessão seja marcada pela transparência, que cada patriota saiba em que ponto estamos e para onde vamos, que não haja confusão intencional nos comunicados, que o povo não seja deixado às cegas, mas que acompanhe com entendimento o que acontece no plenário. Que isso fortaleça a fé e a mobilização nacional. Por fim, Senhor,
entregamos a Ti o tempo de cada decisão, que não seja cedo demais e nem tarde demais, mas no momento perfeito, que cada parlamentar perceba a Tua mão ajustando o calendário e abrindo portas. Como está escrito em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que essa entrega seja feita hoje por todos que têm autoridade de votar e que o Brasil saiba que o tempo do Senhor é sempre o melhor. Senhor amado, levanta-te contra todo espírito de atraso que tenta pairar sobre a votação da anistia ampla, geral e irrestrita. Que cada amarra oculta seja quebrada em teu nome. Que a lentidão imposta por conveniências políticas seja transformada em velocidade justa. Que as forças que se escondem atrás da burocracia sejam expostas e que nada impeça a marcha firme rumo ao plenário. Que os planos ocultos de quem deseja travar o avanço sejam aniquilados diante da tua presença. Que toda manobra disfarçada de prudência caia por terra. Que aqueles que dizem ainda não é hora sejam confrontados pelo teu tempo, Senhor. Que nenhuma desculpa humana possa se sobrepor ao relógio divino. Que os que tentam usar da espera como instrumento de negociação tenham suas intenções reveladas e que o povo perceba claramente quem deseja a verdade e quem deseja apenas manter a injustiça. Que a nação saiba discernir entre a cautela que vem de ti e a manipulação que vem dos homens. Pai, estabelece celeridade acompanhada de coragem. Que os corações temerosos não se encolham diante da pressão de forças maiores. Que compreendam que quem se refugia em ti jamais será abalado. Que cada parlamentar veja que o momento é agora, que a oportunidade não pode ser desperdiçada. Que avancem sem medo de represálias, pois não estão sozinhos, mas sustentados pelo braço forte do Senhor. Que nenhum deles recue diante das ameaças veladas. Que o fluxo da votação corra como um rio que não pode ser detido. Que mesmo que tentem levantar barragens, a corrente do teu querer encontre caminho. Que a tua vontade atravesse as paredes dos gabinetes e invada cada discussão. Que as palavras vãs sejam caladas e que apenas a verdade encontre espaço. Que a anistia não fique paralisada entre comissões, relatórios e ajustes intermináveis, mas avance com determinação até ser aprovada de forma clara e justa. Nós declaramos que os dias da protelação chegaram ao fim, que não haverá mais desculpas para adiar a decisão, que cada tentativa de usar o tempo como arma contra os patriotas será frustrada, que cada armadilha de procrastinação seja desarmada, que a paciência do povo não seja mais testada de forma injusta, que cada atraso se transforme em testemunho da vitória final, pois tu és o Senhor do tempo e nada foge ao teu controle. Pai, que os que tramam acordos escusos para atrasar a pauta sejam envergonhados, que não consigam sustentar suas máscaras por muito tempo, que suas palavras sejam desmascaradas diante da luz, que suas intenções torpes sejam conhecidas mesmo antes de se manifestarem, que não haja mais espaço para a hipocrisia nos corredores da Câmara, que a verdade desfaça as cortinas da dissimulação e que a tua mão dê força aos justos para seguir em frente. Senhor, fortalece os patriotas que esperam com fé, que eles não percam ânimo nos dias de espera, que saibam que cada oração é como semente plantada e que, mesmo que o fruto demore, ele virá no tempo perfeito. Que a esperança não seja sufocada pela ansiedade, mas que se torne chama viva que alimenta a perseverança. Que cada coração se lembre que quem semeia com lágrimas colherá com alegria diante de ti. Que essa confiança não falhe, mesmo quando os olhos não veem a resposta imediata. E agora, Deus justo, declaramos que a anistia não será barrada por estratégias de atraso, que o cronograma não será manipulado por mãos humanas, que o tempo do Senhor prevalecerá sobre qualquer plano oculto, que cada dia se tornará degrau rumo à vitória, que o povo verá que o Senhor age com justiça e rapidez quando é o momento certo, que a anistia ampla, geral e irrestrita seja firmada em tempo oportuno, e que o Brasil testemunhe que quando o Senhor abre a porta, ninguém pode fechá-la. Pela sensibilização e mobilização nacional. Pai Santo,
olha para este povo que clama por justiça. Muitos se sentem cansados e desanimados, mas eu rogo que reacendas neles a chama da perseverança, que não permitas que a frieza espiritual domine os corações, que a esperança seja renovada como a águia que recobra forças, que cada patriota encontre no teu espírito o vigor que sustenta em dias de batalha, que a anistia ampla, geral e irrestrita não seja apenas um desejo distante, mas uma bandeira erguida por corações firmes e fiéis, que ninguém desista do clamor pela verdade. Senhor, desperta até aqueles que hoje parecem indiferentes. Toca o íntimo dos que dizem, isso não me afeta. Mostra-lhes que quando a justiça é ferida, toda a nação sangra. Que compreendam que os inocentes presos clamam por vozes que não se calem. Que o silêncio de muitos é como cumplicidade diante do mal. E que ao abrirem os olhos, vejam que cada oração é como tijolo que ergue os muros da liberdade. Que cada brasileiro entenda que não é espectador, mas parte desta história. Eu clamo para que as ruas, as casas e as redes ecoem o mesmo som, que seja um coro de fé e intercessão, que até os que antes zombavam sintam o peso da tua presença, que sejam movidos a dobrar os joelhos, reconhecendo que só em ti há solução, que cada praça se torne um altar invisível, que cada lar seja lugar de oração, que a mobilização não dependa de líderes humanos, mas seja fruto do Espírito soprando sobre o povo. Pai, que a unidade não seja abalada pelas diferenças, que aqueles que discordam em pequenas coisas sejam unidos no essencial. Que compreendam que só haverá vitória se marcharem lado a lado. Que os que se sentem sozinhos percebam que fazem parte de um exército invisível sustentado por ti. Que a comunhão não seja quebrada por vaidade ou orgulho, mas fortalecida pelo amor à verdade. Que a união dos patriotas seja testemunho vivo da tua glória. Que cada oração levantada seja como semente lançada em terra fértil. Que o clamor pela anistia não se perca no vento, mas suba como incenso agradável diante de ti. Que cada intercessor veja a resposta do Senhor no tempo certo. Que as lágrimas dos que oram sejam lembradas no teu trono. Que a mobilização espiritual seja como rio caudaloso que nada detém. Que cada clamor alcance os céus e volte como chuva de justiça sobre esta terra. Pai, desperta nos corações coragem e ousadia. Que os que temem represálias encontrem segurança em ti. Que entendam que não oram em vão. Que cada voz levantada tem valor imensurável diante do teu trono. Que não desprezem o poder de um único clamor sincero. Pois, como está escrito em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Que esta promessa seja lembrada em cada coração que intercede. Senhor, que os patriotas não se distraiam com as ilusões do mundo. Que não permitam que o barulho das notícias e das redes os faça esquecer do principal. Que perseverem em oração noite e dia. Que não cedam ao cansaço nem ao desânimo. Que a fé seja mais forte que a dúvida. Que o amor pela pátria supere as pressões e zombarias. Que cada clamor se multiplique e seja reforçado pela constância. Que nada os faça abandonar a batalha espiritual. E que, por fim, haja uma onda sobrenatural que cubra a nação. Que até os corações mais endurecidos sejam quebrantados. Que os que estavam cegos enxerguem a verdade com clareza. Que os que estavam divididos sejam reunidos em um só propósito. Que o Brasil inteiro se levante como um só homem diante do teu altar, clamando por anistia ampla, geral e irrestrita, e que este seja o marco de um novo tempo, onde a justiça e a paz caminham juntas sob a tua mão poderosa. Pai amado, eu levanto um clamor que ecoa como trovão sobre esta nação. Que cada coração seja inflamado por paixão pela justiça. Que o desejo pela anistia ampla, geral e irrestrita se torne inabalável. Que a voz do teu povo não se cale até que a vitória esteja manifesta. Que este mover não seja um sopro passageiro, mas um fogo contínuo que arde sem cessar. Que os céus se abram e que a tua mão se estenda sobre o Brasil com poder e misericórdia.
Eu declaro que a mobilização não será apenas humana, mas movida pelo teu espírito, que sopra onde quer. Que cada patriota sinta o vento do teu sopro, renovando suas forças. Que até os que estavam caídos se levantem como guerreiros restaurados. Que cada oração seja um golpe contra as fortalezas da injustiça. Que o mal não resista à multidão de clamores unidos. Que toda mentira seja dissipada pela tua luz. E que a verdade brilhe até nos lugares mais ocultos do poder. Senhor, que as famílias sejam fortalecidas neste tempo. Que os filhos vejam em seus pais exemplo de fé inabalável. Que os lares sejam cercados pela tua presença. Que até crianças levantem suas vozes em oração pura. Que as gerações se unam em um só clamor. Que o Brasil inteiro, de norte a sul, respire a esperança de um novo tempo. Que cada lar se torne testemunho da tua fidelidade. E que a nação seja erguida em justiça diante das nações da terra. Eu clamo por uma onda que não se explica, mas que se sente, que cubra cada praça, cada rua, cada coração. Que a fé contagie até aqueles que jamais acreditaram. Que os inimigos ocultos fiquem perplexos diante da força espiritual que se levanta. Que nenhum plano maligno consiga deter a mobilização. Que os céus estejam em guerra a favor do Brasil. E que o povo veja com os próprios olhos o agir poderoso do Senhor em favor da anistia. Que os parlamentares que ainda resistem sintam o peso do teu mover. Que suas consciências sejam inquietadas até renderem-se à justiça. Que cada voto dado no plenário seja reflexo da tua vontade. Que a soberania do teu nome seja lembrada no coração de cada líder. Que a votação final seja um marco profético na história. Que cada obstáculo caia por terra como muralhas de Jericó. E que a vitória seja clara como o sol do meio-dia, sem sombra de dúvidas. Pai, eu agradeço antecipadamente pelo que estás fazendo, pois como está escrito em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu creio que levantarás pacificadores no meio deste povo, que agirão com coragem e fé para transformar o curso desta história. Que a paz verdadeira brote no coração da nação. E que a justiça não seja apenas palavra, mas realidade vivida. Que este seja o tempo em que o Brasil reconheça que só o Senhor é Deus. Que todo espírito de divisão seja dissipado. Que os patriotas não se confundam com vozes falsas. Que o discernimento seja concedido em abundância. Que a união nacional não seja quebrada por armadilhas do inimigo. Que cada coração permaneça firme até o fim. Que a esperança não se perca no caminho. Que cada passo seja guiado pela tua mão e que a vitória venha como resposta incontestável ao clamor dos justos. E eu profetizo que a anistia ampla, geral e irrestrita não será apenas uma conquista política, mas um sinal da tua glória sobre esta terra. Que as futuras gerações contem esta história como testemunho da tua fidelidade. Que este seja o marco de uma nação que escolheu orar em vez de desistir, que clamou até ver a justiça florescer, que chorou, mas também cantou vitória, que enfrentou a noite, mas amanheceu em liberdade. E que, acima de tudo, teu nome seja exaltado para sempre sobre o Brasil. Obrigado, Pai, porque mesmo antes que nossos olhos vejam, já estás operando nas consciências e nas instituições. Já estás abrindo caminhos onde parecia haver apenas muros. Já estás trazendo luz onde reinava a escuridão, e já estás restaurando esperança onde havia apenas desânimo. Eu te agradeço porque o teu agir é perfeito e porque nada nem ninguém pode deter os teus planos. Eu ousadamente declaro novamente, repetindo novamente o que está escrito no Salmo 85:10, que a verdade e a paz se beijarão, que a justiça e a misericórdia caminharão de mãos dadas sobre esta nação. Que o Brasil conhecerá um tempo em que o povo verá os frutos da retidão e sentirá o frescor de águas puras correndo novamente em meio ao deserto. Que este país será lembrado não por suas feridas, mas pelo testemunho da restauração que o Senhor operou, e que tudo glorifique e dê testemunho de que o Senhor é Deus. Amém. Se você se sentiu impactado e acredita no poder desta oração que acabamos de fazer, escreva Amém nos comentários.
Aproveite para, caso você queira orar com Cristo para outro tema importante para a nossa nação, deixe sua sugestão nos comentários. Este é um canal focado em orar poderosamente pelo futuro político e econômico de nossa nação. Faça a sua parte e leve essa esperança para outro patriota. Compartilhe este vídeo com ele. Vamos unir a nação nesse clamor ao Senhor Todo-Poderoso em cada rua, em cada casa, em cada coração. A semente foi lançada. Agora cabe a cada um de nós cultivar essa semente. Volte neste vídeo amanhã e repita essa oração até alcançarmos a bênção divina que buscamos com a aprovação da anistia. Não deixe de conferir se você já está inscrito no canal para continuar a interceder juntamente com Jesus. Que Deus o abençoe e o guarde, e que o Espírito Santo o guie em cada passo do caminho. Que você possa ser farol de luz nesta nação que precisa desesperadamente da esperança de Cristo. Até que nos encontremos novamente para orar, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.